tudo bem? Mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos para a nossa aula de número 14. Peguem o seu livro didático. Abram seu livro na página 56 a 58. Não esqueçam que é o nosso visto de número 11. Nosso assunto: crônica e o cotidiano na forma de literatura. Iremos falar do cronista, enumeração, o suspense e a crônica narrativa. Vamos para a nossa mensagem? Que o dia comece bem e termine melhor ainda. Gente, tenham um ótimo dia, independente de dia da semana, independente de final de semana. Queira sempre ter um excelente dia, porque você é o único responsável em transformar o seu dia em um dia maravilhoso. Então, transforme o seu dia e deixe transparecer esse ótimo dia para as outras pessoas. Assim, você alegrará a vida de todos. Vamos lá para a nossa aula? Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Crônica é o cotidiano na forma de literatura. Primeiramente, eu pergunto a você: quando você olha o mundo à sua volta, será que realmente o vê? Você está, de fato, atenta ou atento ao que te rodeia? No dia a dia, vemos coisas que banalizamos o olhar. Vamos entender como o cronista captura os pequenos acontecimentos do cotidiano, os transformando em registros líricos bem-humorados ou até críticos. Muitas vezes deixamos aí de perceber a beleza das pequenas coisas por sempre estarmos com pressa. Pressa de chegar ao trabalho, pressa de chegar à escola, pressa de chegar a algum lugar. Então, muitas vezes deixamos ali de apreciar pequenos detalhes que a vida nos proporciona, porque não olhamos com a leveza que muitas vezes uma criança. Por isso que dizem que o olhar de uma criança diz muito. Existe até um ditado que diz que os olhos são o espelho da alma. Então, gente, vamos perceber mais a beleza que Deus nos coloca todos os dias. A beleza de um amanhecer, a beleza de um anoitecer, a beleza de uma criança, de um sorriso, de um simples aceno. Ainda mais com esse distanciamento social, essa privação da liberdade, as pequenas coisas, os pequenos gestos do nosso dia a dia fazem toda a diferença. Por isso, a crônica traz essa leveza. E o cronista, ele traz nos pequenos detalhes e acontecimentos do nosso cotidiano, aí, ele consegue transformar em algo tão lindo. Algo lírico, bem-humorado, às vezes até contendo uma crítica, mas uma crítica que, como a própria crônica traz, com sua leveza. Bom, a crônica é um gênero que transita entre duas esferas, a jornalística e a literária. Está relacionada ao jornalismo por ser publicada primeiro em jornais e revistas e por muitas vezes abordar fatos da atualidade. A literatura porque o cronista cria um episódio do cotidiano, a partir da sua visão, tornando-o mais lírico, reflexivo, crítico ou divertido. Além disso, os cronistas recorrem geralmente a elementos da linguagem literária na composição de seus textos. Como nós vimos no vídeo anterior sobre a literatura, que é a arte de escrever, a arte da palavra, e a crônica é o ver do cronista de uma forma mais leve, de uma forma humorística, dramática, reflexiva, mas que traga para o público essa notícia de uma forma mais leve. Vamos ver aqui a definição de cronista. Autor de crônicas, historiógrafo, os cronistas da corte portuguesa. Literato que escreve literatura livre, comentando fatos cotidianos, geralmente publicados em jornais, as crônicas, agora também publicadas na internet, em jornais e sites. Na despretensão da crônica, ela humaniza. A crônica está sempre ajudando a estabelecer ou restabelecer a dimensão das coisas e das pessoas. Antônio Cândido. O cronista é o escritor capaz de trazer para o texto momentos como pretexto para reflexões de caráter universal.
Como eu já falei para os senhores, a crônica ela estabelece uma maneira romantizada de trazer uma notícia que seria impactante, mas com essa crônica traz a sua leveza. Vamos lá para a enumeração. A enumeração é um recurso retórico, ou seja, da fala, da transcrição, frequente nas narrações e descrições, e consiste na edição de elementos, ações e etc., relacionado entre si. Por meio de uma enumeração, o narrador apresenta as particularidades de uma situação determinada, as características dos locais ou ambientes, as qualidades ou defeitos dos personagens, o encadeamento das ações, etc. Como se fosse, gente, a enumeração eu dissesse. Ele saiu, depois pegou as chaves do carro, entrou no seu carro, pegou a estrada até chegar na escola. Eu enumerei ali os fatos cronologicamente até chegar no desfecho, até chegar no clímax, que será ali o final da história. Vamos agora conhecer o suspense baseado aí nas crônicas. Características. A estrutura dessa narrativa pode ser a seguinte: uma situação inicial onde se expõe o assunto, o lugar ou a ação que vai acontecer, a complicação ou problema que vai ser apresentado gradativamente, o clímax, que a complicação eleva ao máximo do suspense, o desfecho que soluciona ou tenta solucionar o problema, ou seja, quando você está ali lendo aquela crônica e de repente vai se desenrolando o suspense, vai te fazendo querer ler muito mais até chegar ao clímax e, enfim, o desfecho da crônica. Por isso, a crônica é um gênero textual que traz o leitor para perto, sendo o cronista o principal autor. Crônica narrativa. Tem por base uma história, às vezes constituída só de diálogos, que pode ser narrada tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular. Por essas características, a crônica narrativa se aproxima do conto, por vezes até confundida com ele. É uma crônica comprometida com fatos do cotidiano, isto é, fatos banais, comuns. Não raro, a crônica narrativa explora a caracterização de seres. Quando isso acontece, temos a crônica narrativa descritiva, ou seja, a crônica narrativa vai narrar os fatos do cotidiano, trazendo a leveza, como eu já disse, da crônica, mesmo que muitas vezes seja uma crônica de suspense, uma crônica de fatos banais, mas vai trazer suavizada. Vamos lá, que agora chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá. Pegue o seu livro didático na página 56 e vamos continuar a nossa atividade sobre a crônica. Bom, aqui tem um lembrete do que é o cronista. O cronista é o escritor capaz de trazer para o texto momentos de pretexto para reflexão de caráter universal. Ou seja, ele vai trazer textos que nos façam refletir sobre o cotidiano, sobre algo que é ruim, mas com as levezas do cronista, com as palavras trazendo para o nosso cotidiano, com certeza seremos seres melhores, porque o ser humano tem que evoluir e não regredir. E se você tem palavras singelas, palavras sinceras, aquilo pode mudar o seu eu. Então vamos lá. Letra B diz o seguinte: em seu percurso, o tema do texto progride à medida que o enredo se desenvolve. Com a ajuda de um colega, identifique o percurso de um tema da crônica, a vida do Chico, descrevendo em 10 cenas. Ou seja, você vai pedir a ajuda do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu responsável, para te ajudar a construir as cenas. Aqui a cena 2 diz: o pesquisador conta à mulher que realizou a maior conquista da humanidade, implantou em si mesmo um chip de identidade. Mas antes dessa cena 2, o que aconteceu na cena anterior? Ele estava onde? Fazendo o quê? O pesquisador estava fazendo... Só dicas, hein? Vamos lá. Construímos já a cena 1. Vamos lá para a cena 3. Então, depois que ele contou para a mulher o que aconteceu, ele recebeu o quê? Primeiro,
Ele chegou em casa entusiasmado e o que ele contou para a mulher? Isso mesmo. Cena 4. O que a mulher do pesquisador falou para ele? Que notícia ela falou para o pesquisador? Construímos aí a cena 3 e a cena 4. Vamos lá construir a cena 5, mas antes vamos ler a cena 6. O pesquisador se mostra incrédulo, mas logo entende a situação. Desespera-se, fala de amor e da necessidade que tem de sua mulher. Mas antes de tudo isso, lá na cena 5, o que acontece? A mulher explica o quê? Explica que ela quer, antes do pesquisador ficar ali pensando, por que ele não fez, antes não deu mais atenção para a mulher, por que ele não ficou do lado dela. Antes disso, acontece aí a cena 5. O que ela, depois de ela relatar para ele o que ela quer, ela diz o porquê dela querer a situação. Vamos lá, página 57. Vamos lá, cena 7. Na cena 7, o que acontece? Depois que ela fica ali, a mulher dele, do pesquisador, fica irredutível, o que ela fala? E como ele fica? Ele fica ali observando, dizendo que sabia que não prestava atenção na mulher. Ela questiona isso, porque ele não prestava atenção nela. Olha as dicas. Na cena 8, o pesquisador diz que ela primeiro diz que ele deveria... O que é isso? Arrancar. E na cena 8, ele diz o quê? Ele pode ou não fazer isso? Tirar da sua pele. Cena 9. A mulher do pesquisador, ela, o que ela faz? Pede para ele jogar o fora. Mas ele pode fazer isso? Não pode, por quê? Porque se ele fizer isso... E na cena 10, o pesquisador se nega a se desfazer do chip, mostrando que escolheu viver com ele. Então, antes de acontecer a cena 10 do pesquisador dizer que não pode, que prefere viver com ele, ele explica lá na cena 9 o porquê que ele não pode fazer aquilo. Porque o chip é a sua... Então, vamos lá, muito bem. Questão de número 5. Questão 5. Observe na crônica sinais de suspense. A seguir, crie um desfecho diferente para ele e compartilhe com os colegas a sua criação. Qual seria o sinal ali, os sinais de suspense da crônica? Seria quando ele chegou em casa e viu a mulher com olhos vermelhos, sem saber o que estava acontecendo, qual era a situação? Ou o suspense viria no desfecho da história, em que ele diz o seguinte: sem a mulher ele poderia viver, mas sem o chip não. O suspense ali de que se ele tiraria ou não o chip, se ele conseguiria viver sem a sua mulher, ou conseguiria viver sem o chip. Então, você vai criar um desfecho e vai compartilhar comigo, né? E compartilhe também com seus familiares, para eles verem quão criativo você é. E diz assim: em toda obra de ficção, o texto emite sinais de suspense, quase como se o discurso tornasse mais lento ou até parasse. É como se o escritor estivesse sugerindo: agora tente você continuar. Então, você está sendo desafiado a criar um final, um desfecho muito bom para a crônica, porque o próprio cronista está te desafiando. Aceite o desafio e escreva aí um ótimo desfecho para a sua crônica. Questão 6. Vamos lá, da página 57, diz o seguinte:
Imagine agora que você, assim como o cronista Moacir Scliar, tenha sido desafiado a escrever um texto de ficção, mas exatamente uma crônica com base em uma notícia de jornal. A notícia, como fonte de inspiração, oferece múltiplas possibilidades para uma bela crônica. Peça a um colega que selecione uma notícia que você desenvolva o seu texto e faça o mesmo para ele. Aí você desafiaria o seu colega a fazer uma crônica também. Mas, infelizmente, nós não estamos na sala de aula, então essa questão 6 nós vamos pular. Mas você vai criar aquele desfecho aí que está na questão 5, não esqueça. Vamos lá para a página 58, ainda no nosso vídeo. Página 58 diz o seguinte: está lembrando aí sobre a enumeração. O que é a enumeração? Já estava lá no nosso vídeo, mas vamos relembrar. A enumeração é um recurso retórico, frequente nas narrações e descrições, e consiste na adição de elementos, ações e etc., relacionando entre si por meio de uma enumeração, nós vamos aí narrando os fatos da história. O narrador apresenta a particularidade de uma situação determinada, as características locais ou ambientes, as qualidades ou defeitos dos personagens, o encadeamento das ações, etc. Ou seja, quando nós estamos contando uma história, o que nós fazemos? Nós enumeramos os fatos. Por exemplo, você vai contar um fato que aconteceu na escola ou aconteceu no shopping. Você, assim como cronista, você vai enumerar os fatos. Primeiro, você vai contar que você chegou àquele local, que você foi de Uber, ou foi de carro, ou foi de carona. Você chegou ao shopping, comprou um sorvete, e depois foi encontrar os amigos, em seguida foi à loja, comprou certas coisas. Então, você vai enumerando as situações até chegar ali no clímax. Tipo, encontrei alguém que fazia tempo que eu não encontrava. Encontrei um amigo de infância. Então, foi o clímax. E o desfecho foi que vocês conversaram e trocaram o telefone. Então, vão ficar se comunicando os amigos de infância. Então, gente, a enumeração é isso. Enumerando os fatos de acordo com o que vai acontecendo na história. Questão de número 7. A linguagem da crônica A Vida no Chip é cuidadosamente elaborada, mas leve, com predomínio da linguagem. Ele usa aí uma linguagem formal com algumas marcas da oralidade, ou ele está usando aí uma linguagem coloquial com gírias. E isso nós estamos falando da crônica específica A Vida no Chip. Ele usa a linguagem formal com algumas marcas da oralidade, ou seja, da maneira que ele fala mesmo, ou ele está usando forma coloquial. Informal, com gírias, você vê alguma gíria? Eu não vi nenhuma gíria na vida do Chip, nessa crônica. Você viu? Se você viu, marque essa alternativa. Mas se você acha, você leu, você tem certeza, não acha, tem certeza, que é uma linguagem formal, mas com algumas marcas de oralidade, então marque essa questão. Questão de número 8. No texto, algumas enumerações. Então, pede para você releia o trecho observando uma delas. Diz o seguinte: eu estou aqui dentro. Os meus números de registros, os meus trabalhos, as minhas memórias, a minha vida. Primeiro, ele enumera que ele está ali com os números de registro dele, ou seja, todas as certidões, no caso, a certidão de nascimento, identidade, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, todos os registros de sua vida. Depois ele diz que ele está ali com todos os trabalhos que ele fez durante a vida. Em seguida, todas as memórias boas, as memórias ruins, e, resumindo tudo, ele chegou ali no desfecho que ele está com a vida dele. Ou seja, tudo está dentro daquele chip. Então,
que pede para você fazer? Garimpe na crônica outra enumeração, pensando no sentido que esse recurso dá ao texto. Então, gente, você vai analisar outro fato que é enumerado, que marca ali situações que vão acontecendo, até chegar no desfecho. Ali você vai garimpar, ou seja, você vai pesquisar dentro da vida no chip, da crônica A Vida no Chip. Questão 9. Vamos lá para a questão 9. Então, vamos para a questão 9, que diz o seguinte. Na crônica, as falas dos personagens são introduzidas por travessão, com exceção de uma. Como você provavelmente observou, transcreva e apresente uma hipótese para a escolha do cronista. Eu quero relatar, gente, que algumas falas do personagem realmente não há travessão. É identificado por aspas e você percebe que é uma elevação da voz do personagem, que ele grita, que ele fala alto ou algo assim, que o cronista quis enfatizar. Eu quero relatar para os senhores também que o cronista, em vários momentos do texto, usa o que se chama de literatura de fluxo de consciência, retratando fielmente os pensamentos do personagem, que está lá no parágrafo 7, 8 e algumas partes aí no parágrafo 9, por exemplo. Passando desse fluxo para a transcrição ou não de diálogo entre um momento de tensão entre os personagens. Quando as falas são antecedidas por travessão, não há a mesma tensão, ou seja, em alguns trechos ele coloca entre aspas, que é como se fosse um pensamento, algo ali que ele quer enfatizar, que o cronista quer enfatizar, não como se fosse uma simples fala do travessão. Bom, aí fica uma pergunta. Nós vimos sobre a crônica narrativa, que diz que narra fatos do cotidiano. Então, existe a pergunta é a seguinte. Existem vários tipos de crônicas, entre elas a crônica narrativa, que relata as ações de personagens em um tempo atual, espaço determinado. A Vida no Chip é uma crônica narrativa? Você acha ali que está narrando fatos cotidianos, fatos no espaço-tempo? Sim ou não? Analise e coloque a sua resposta, pode ser aqui embaixo mesmo. Gente, eu quero pedir uma coisa com muito carinho para vocês, que nós fizemos ontem nosso livro de atividades. Nós fizemos até a página 4. Eu gostaria que os senhores pegassem o livro de atividades na página 5. Eu vou colocar aqui para os senhores e nós iremos continuar na página 5. Pedir que vocês abrissem na página 5, mas antes, vamos relembrar um pouco dos termos da oração? Bom, nós sabemos que a oração, por quê? É um enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. Isso é período simples, um verbo, período composto, 2 ou mais verbos. Vamos lá, exemplo. O funcionário da loja chegou às 17. Nós temos aqui, chegou, o verbo da oração. O funcionário da loja vai chegar às 17. Temos uma oração porque temos uma locução verbal. Ai, professora, mas como que eu tenho uma oração aí, um período simples, só uma oração? Se eu tenho aí vai chegar, gente, não esqueça. A locução verbal são 2 verbos, são best friend forever, eles se complementam, mas equivalem a só um verbo. Não esqueçam disso, somente um verbo a locução verbal. Então, vamos lá. Locução verbal, 2 verbos que equivalem por 1. Vamos relembrar também um pouquinho do sujeito e do predicado. Uma oração em geral formada por sujeito e predicado. Exemplo, Juca saiu cedo. Quem saiu cedo? Juca. E o que Juca fez? Saiu cedo. Então, tem o sujeito, que é o Juca, e saiu cedo, que é o predicado. Foi o que o Juca fez. Então, é o quê? O que se afirma do sujeito é o predicado. Juca deve estar na igreja. O sujeito continua sendo Juca. E o que aconteceu? Deve estar na igreja. Aqui eu tenho uma locução verbal, mas isso não vai alterar nada, vai continuar sendo meu sujeito. Bom,
Observe, no predicado encontra-se o complemento verbal. Se é complemento verbal, eu estou falando de um verbo de ação. Se fosse complemento nominal, eu teria um verbo de ligação, mas aqui eu estou falando de complemento verbal. Vamos. Então, exemplo. Eu estudei português. Complemento verbal aqui. Quem é? É o português, porque eu tenho um verbo e depois do verbo eu tenho o meu predicado. O meu predicado é português, então é o meu complemento verbal, porque está complementando o verbo ali estudar. O que ele fez? Estudou português. Lembre-se, não pode haver vírgula entre o sujeito e predicado. Queridos, não pode haver vírgula entre o sujeito e predicado. Existe um caso que pode haver a vírgula entre o sujeito e o predicado, mas não vai ser mais sujeito. Vai ser o caso do vocativo, que é um chamamento. Então, se eu colocasse aqui uma vírgula, Juca deve estar na igreja, ia ficar correto? Não. Agora, se eu colocasse Juca, venha à igreja, aí sim, eu estaria fazendo chamamento, eu estaria chamando o Juca e estaria invocando. Chamamento, invocação será um vocativo. Então, não esqueça disso, senhores. Nada de colocar vírgula para separar seu sujeito e predicado. Agora sim, vamos aí até a página 5 para fazer a atividade dessa página. Eu peço por gentileza que os senhores façam somente a página 5 para complementar o que vocês já tinham feito na aula de ontem. Então, diz assim: complete a frase com a palavra adequada. Nós até comentamos isso. O que se afirma do sujeito é considerado o da oração. Se eu tenho sujeito, eu vou ter um. Muito bem. Vamos lá. 7 diz o seguinte: sublinhe o complemento do verbo de cada uma das frases a seguir. O que você vai fazer? Você vai circule os verbos, primeiramente. Depois que você circular os verbos, você vai aí encontrar o complemento. Um exemplo: o treinador acompanha a seleção. Quem é o verbo? Acompanha. Então, qual é o complemento do meu verbo? A seleção. Já dei resposta e exemplo da letra A. Faça isso na letra B e na letra C, ok? Vamos lá para a questão de número 8. Observe os trechos a seguir e faça o que se pede. Tenho aqui 2 trechos, o trecho 1 e o trecho 2, que vocês irão fazer a leitura, se necessário, 2 vezes de cada trecho para você fazer todas as observações necessárias. E embaixo diz: poderia haver uma vírgula após a palavra comunicação? Comunicação está aí no trecho 1, que diz: dedicado ao trabalho de comunicação. Media training é o aprimoramento para entrevista. Tanana, tanana. Então, eu tenho aí uma vírgula, mas está correto esta vírgula? Sim ou não? E você vai responder o porquê desse sim ou não. Ai, professora, mas tem uma vírgula aqui, mas está correto isso? Porque diz assim: poderia haver uma vírgula após a palavra comunicação? Se a regrinha diz que eu não posso separar o meu sujeito do meu predicado, então quer dizer que não está. Muito bem. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá, então. Questão 9 diz o seguinte: leia as frases a seguir e assinale as alternativas corretas. Primeira frase diz: no nosso dia a dia, buscamos muitas informações na internet. Na frase 2, com frequência, as pessoas evitam a exposição em público. Então, eu tenho aí 5 alternativas corretas. Prestem bem atenção. Nas 5, eu já dei a dica. Eu tenho aí 5
corretas. Então, vocês irão marcar as alternativas corretas. Então, dessas 5, está aqui entre A e AH, analise corretamente. Exemplo, letra A, o sujeito do verbo buscar é a expressão no nosso dia a dia. Letra B, o sujeito do verbo buscar está oculto. Letra C, o sujeito do verbo buscar é composto. Letra D, no nosso dia a dia faz parte do predicado da oração. Letra E, o sujeito do verbo evitar é a expressão a exposição. Enfim, analise todas as questões e marque as alternativas corretas.